Boa noite a todos. A Câmara Municipal de Álvares Machado se reúne nesta data em sessão solene para a entrega de título de cidadão machadense ao pastor Marcos Areia Soares. Convido a vereadora Francis Policati, presidente desta Casa de Leis, para que assuma o seu lugar na mesa diretora. Convido os vereadores Chiquinho do PT e Pedrinho do Coral para que tomem assento junto à presidente da Casa. Convido os demais vereadores Carlos da Pizzaria, Nelson do Roque, para que assuma os seus lugares no plenário. Convido o senhor Claudemir Brambila, vice-prefeito do município, nesse ato, representando o excelentíssimo senhor Horácio César Fernandes, prefeito do município de Álvares Machado. Convido o Dr. Silvio Cavalcante, acompanhado de sua esposa, pastor do 5º Distrito da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Convido os vereadores Nelson do Roque e Chiquinho do PT para que acompanhem o homenageado pastor Marcos Areias Soares e sua esposa Isilda até o lugar junto à mesa diretora. Boa noite a todos. É com grande alegria que essa Casa de Leis acolhe cada um de vocês, de maneira especial, pastor, sua esposa. É sempre bom estar ao lado de pessoas especiais e que marcaram de maneira especial a nossa cidade. Sejam bem-vindos, essa casa é de vocês. Declaro aberta a presente sessão solene de entrega de título de cidadão machadense ao pastor Marcos Areia Soares. Solicito a todos os presentes para que se postem adequadamente para a execução do hino nacional e hino do município.
pedir a Deus que ela tenha um futuro cheio de paz e prosperidade. Álvares Machado, cidade benquista. Álvares Machado, orgulha o paulista. Seu povo tão nobre, não tem separação. Quer rico, quer pobre, possui bom coração. Sejamos bem unidos por toda a eternidade, amando esta terra, esta linda cidade, e orgulhosamente clamando diremos: somos machadenses de verdade. Que o preconceito a nós não atinja, que o nosso amor sincero não finja. Que São José, como nossa proteção, interceda a Jesus para nossa salvação. Que São José, como nossa proteção, interceda a Jesus para nossa salvação. Anunciamos a presença das seguintes autoridades: Pastor Simval, do Jardim Cobral. Fernando Vieira Neto, pastor da Vila Fernandes Álvares Machado. Pastor Samuel Ramos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Jardim Panorama. José Anastácio, pastor em Álvares Machado. José Andrade Franco, pastor também em Álvares Machado. Geu Araújo, evangelista, Álvares Machado. Daniel Bombanetti e sua esposa Renata Martins, tenente da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Os filhos Jonathan e Jaqueline, nesse ato representando o pastor Evanir Martins, também cidadão machadense. Amarido Vieira de Dracena. José Carlos Filó, presidente Prudente. E Marley Filó, coordenadora do ciclo de oração de Presidente Prudente. Mensagens recebidas. São Paulo, 18 de junho de 2014. Ofício especial, Gabinete do Deputado Estadual Mauro Bragato. Senhora Presidente, cumprimentando-a cordialmente, sirvo-me do presente para agradecer-lhe o convite para participar da sessão solene de entrega do merecido título de cidadão machadense ao pastor Marcos Areias Soares. Infelizmente, em virtude de compromissos assumidos anteriormente, não poderei participar desse evento. Aproveito a oportunidade para cumprimentar o homenageado e todos os vereadores dessa Casa de Leis, como também todo o público presente. Respeitosamente, Mauro Bragato, deputado estadual. Mensagem ao pastor Marcos Areias. Na certeza de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e dotou de inteligência, agradecemos a Deus pelo brilhante trabalho que o senhor, pastor Marcos Areias, desenvolveu em nosso município, pregando amizade, harmonia, paz, prosperidade e principalmente o amor de Deus. Comunico a todos os presentes da impossibilidade de comparecer a este grande evento solene, por motivos de força maior. Parabéns, pastor Marcos Areias. Vereador Festo José Silvério e esposa Odete.
Pela justa e merecida homenagem prestada ao amigo e pastor Marcos Areia Soares, conferido-lhe o título de cidadão honorário da cidade de Álvares Machado, apresento-lhe efusivos cumprimentos. Por certo, a homenagem se traduz no reconhecimento e gratidão pelos relevantes serviços prestados à valorosa sociedade que recebe como seu filho afetivo. Aproveito o ensejo para expressar minha admiração pela pessoa que és, amigo, companheiro, servo, líder, conselheiro, um soldado valente, estando sempre ao nosso lado, principalmente nos momentos mais difíceis da vida, pronto a nos ajudar de todas as formas, espiritualmente, com uma palavra, com um abraço ou com uma oração. O livro dos Salmos nos afirma que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Parafraseando esse texto, podemos escrever o ilustríssimo pastor Marcos como um homem bom, como um herói e um valente pela verdade, pelo direito, pela justiça, que tem o bem como a norma de sua vida e que se sente feliz em viver para Deus. Sinto-me imensamente honrada por fazer parte deste momento tão sublime e parabenizo os autores desta propositura, os nobres vereadores Nelson do Roque Cabreira e demais vereadores dessa Casa de Leis, pelo reconhecimento de serviços importantes e procedimentos notáveis prestados à sociedade machadense pelo muito digno pastor Marcos Areia Soares, merecedor de honrarias, reverências e aplausos. Parabéns, que Deus continue encantando em ti, o grande homem que és. Juliana Batista dos Santos, professora de Matemática e Física de Mirante do Paranapanema. A Câmara Municipal se sente honrada em homenagear pessoas em vida. Dentre ele, hoje, homenageamos o pastor Marcos Areia. Convido o vereador Chiquinho do PT para que faça a leitura do decreto legislativo número 1/14, que concedeu a presente honraria, como também faça a leitura da biografia do pastor Marcos Areia. Boa noite, senhora presidente, segundo secretário, vice-prefeito, pastor, sua esposa, demais vereadores, assembleia presente. Decreto Legislativo 1 de 2014. Dispõe sobre concessão de título de cidadão machadense ao pastor Marcos Areia Soares. Francisângela Fernandes São José Policati, presidente da Câmara Municipal de Álvares Machado. No uso das suas atribuições, que lhe é conferida em lei, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1. Fica concedido o título de cidadão machadense ao pastor Marcos Areia Soares. Artigo 2. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 3. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Revogadas as disposições em contrário. Francis Policati, presidente. Paulo José Vilalva Martins, diretor legislativo. Biografia do pastor Marcos Areias Soares. Nascido em 24 de abril de 1961, no bairro de Vila Maria, zona norte de São Paulo, capital. Filho de Valderedo Areia Soares, em memória, e Maria José Soares. Seus pais vieram da cidade de Pesqueira, Pernambuco, no ano de 1958. É o segundo entre 5 irmãos. Casado com a senhora Isildinha Aparecida Marcucci Soares, que sempre se dedicou às artes plásticas, com a qual teve 2 filhos. Uma filha, Desmaris Areia Soares, e um filho, Lucas Areia Soares, sendo que a filha faleceu em 30 de dezembro do ano de 2005, nessa cidade.
Trabalhou desde os 14 anos com registro em carteira, sendo o primeiro emprego na indústria Dacos, materiais plásticos, fábrica de varas de pesca, situada no bairro de Belenzinho, São Paulo, capital, do ano de 1975 a 1976. Em 1976, ingressou na escola Senai Oscar Rodrigues Alves, bairro do Ipiranga, São Paulo, onde após 1 ano e meio se formou em serralheiro artístico em ferro e alumínio. Foi escolhido pela escola Senai e pela empresa Vilares, fábrica de elevadores e escadas rolante, para integrar o quadro de funcionários da firma, unidade de Santa Amaro, onde trabalhou por 2 anos e meio, período que concluiu o curso no Senai. Período de 1977, ganhando da firma para estudar no Senai e após formado no Senai trabalhou na firma até o ano de 1979. Nesse período, concluiu o curso de desenhista mecânico. Em 1980, ingressou na Força Aérea Brasileira, Base Aérea de Cumbica, onde serviu por 2 anos até o ano de 1982. Serviu os 2 anos na banda de música daquela unidade como trombista. Do ano de 1982 a 1984, trabalhou como borracheiro, período em que trabalhou também no município de Rosana como borracheiro por ocasião da construção da usina Sérgio Mota. Em 1984, ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo e concluiu o curso de formação de soldados em Bauru. E trabalhou na capital até o ano de 1988, quando veio para o Corpo de Bombeiros e cursou o curso de bombeiros para sargentos, por 6 meses. Nesse período, trabalhou no primeiro grupamento de incêndio na Praça da Sé e também no quartel da Estação da Luz. Em 1989, veio para o Corpo de Bombeiros de Presidente Prudente. Comandou os postos de bombeiros de Martinópolis por 6 anos e como mergulhador atuou muito no balneário daquela cidade, salvando vidas e retirando os corpos vítimas de afogamento. Comandou o posto de bombeiros de Mirante do Paranapanema por 5 anos e 3 meses, período em que atendeu como bombeiro desde aquela cidade até a cidade de Rosana. Atuou muito em mergulhos nos rios Paraná e Paranapanema. Foi ordenado pastor no ano de 1997 e pastoreou as seguintes igrejas: Martinópolis, no Parque das Grevilhas, por 4 anos. Jardim Santa Fé, em Presidente Prudente, por 1 ano e 8 meses. Igreja de Mirante do Paranapanema, por 5 anos e 3 meses, período em que comandou o Corpo de Bombeiros da cidade. Pastoreou a igreja de Álvares Machado por 4 anos. Ministrou aulas no curso de bacharelado do Seminário Teológico Querisma, CETEC, em Presidente Prudente por 3 anos. Possui os seguintes cursos: é mergulhador do Corpo de Bombeiros, com curso de mergulho homologado pela Marinha de Guerra do Brasil. Possui curso de emergências médicas. Possui curso de emergência com produtos perigosos. Possui curso de salvamento aquático. Atuou por 10 anos no comando do posto de bombeiros de Martinópolis e Mirante do Paranapanema. Realizou o primeiro simpósio de bombeiros de Martinópolis, Simbomar, quando vários simulados da emergências foram apresentados para os munícipes daquela cidade, com a participação do comando do Corpo de Bombeiros de Presidente Prudente e região, com simulado de resgate em edifício elevado, 10 andares, com ambiente tomado por fumaça. Possui curso de recursos humanos pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Foi premiado no ano de 2003 pela Fundação Conrado Echel através do Corpo de Bombeiros de São Paulo e participou dos jogos entre policiais e bombeiros do mundo inteiro, na cidade de Barcelona, na Espanha, do ano de 2003, mês de julho. É formado em Teologia pela FACETEM, Faculdade de Ciência e Tecnologia do Norte do Brasil. Possui mestrado em Teologia pela FATEBOM, São Paulo. Dedicou 10 anos de estudo na língua alemã. É hoje pastor e segundo tenente da reserva do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Atuou também em Álvares Machado, quando nas outras cidades por onde passou, nas missões de salvamento do Corpo de Bombeiros, de evangelismo, a abertura de igrejas e atividades de visitas e aconselhamento. No ano de 2005, no dia 30 de dezembro, coube ao soberano Senhor nosso Deus recolher para as moradas eternas sua filha, Desimares Areias Soares, 18 anos, que era estudante de psicologia na UNOeste,
cujo corpo está sepultado nessa cidade, razão pela qual aqui ficou prestando mais ainda aconselhamento para jovens. Tem viajado por muitas cidades e ministrado a palavra de Deus em alguns estados deste país. Atualmente é aluno da faculdade Uniesp, em Presidente Prudente, aluno do 3º ano do curso de Direito. É escritor de poesias, arte que ama, e no ano de 2002 participou do concurso para a criação do hino do Corpo de Bombeiros de Presidente Prudente e região. Seu hino, dentre os 5 que compôs, foi escolhido para ser o hino oficial do 14º Grupamento de Bombeiros de Presidente Prudente e região, que abrange a 54ª 54 municípios. Atualmente é pastor e exerce o ofício ministrando a palavra de Deus nas diversas cidades para os quais é chamado. Anunciamos também a presença do pastor Francisco e esposa Helena, de Presidente Prudente. Convido o vereador Nelson do Roque para que faça o seu pronunciamento em nome de nossa Câmara Municipal, na qualidade de um de vereadores autores da propositura. Senhora Presidente, senhores vereadores, caro homenageado e família, senhoras e senhores, fiéis da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e todas as igrejas que aqui estão. Me reportando ao Decreto Legislativo número 1/14, que trata do título de cidadão machadense ao pastor Marcos Areias. Quero aqui enaltecer a figura física e espiritual do pastor. A biografia completa do pastor, que se encontra nos autos, aprovados por unanimidade pelos nobres vereadores, demonstra com clareza a sua importância para a nossa coletividade. Mas quero dizer mais. Pastor Marcos é um exemplo de vida, um homem livre e de bons costumes. Aquele homem que se constitui num líder nato, líder espiritual de uma coletividade carente, mas, no entanto, de muita fé. Homens com estas qualidades devem ser enaltecidos. São homens usados por Deus. Trabalham sob os cuidados de nosso Pai. Fazem a vontade dele. Caro pastor, é com imenso prazer que apresentei e logrei êxito na aprovação de tal homenagem. Não só por sua brilhante biografia, mas principalmente por ser homem livre, de bons costumes, homem que faz de exemplos suas virtudes, homem guiado por Deus. Me sinto extremamente lisonjeado por ser um dos autores dessa propositura e estar presente aqui nesta sessão solene que concretiza e eterniza essa justa homenagem. Com certeza, nos caminhos percorridos até chegarmos ao dia de hoje, teve a presença de Deus em cada gesto ou palavra proferida. Sua providência esteve à frente de tudo, pois sua vontade é que prevalece. Saúdo, outro sim, sua esposa Isilda,
congratulando por estes momentos sublime que dignifica o homem Marcos, como também a família Areias Soares. Caros vereadores, nobres pares, externos os meus mais sinceros agradecimentos pelo apoio dado à proposta que gerou a presente homenagem, na certeza de que esse gesto vem ao encontro da vontade da sociedade machadense, que almeja sempre reconhecer o trabalho daqueles que buscam o bem comum. Parabéns, pastor Marcos, pela homenagem. Parabéns, Câmara Municipal, pela iniciativa. Parabéns, Álvares Machado, por contar com uma pessoa do porte do pastor Marcos Areias Soares. Como todos aqui viram, ouviram, o currículo do pastor, eu fico até com inveja de ouvir um currículo dessa natureza, pastor. Pelo visto, um homem que se deu o tempo todo ao trabalho e ao estudo. Até o momento não vejo o tempo do senhor ter tirado ainda para viver a vida. Porque o currículo que está aqui, vejam que de 12 anos até hoje, só estudou, passou, né? Em tantas outras cidades, como o senhor já me disse, e ouvimos aqui também atentamente. Então eu fico orgulhoso em ter uma pessoa como o senhor. E se esse mundo nosso tivesse pelo menos uma parte de pessoas assim, nós estaríamos hoje bem diferente do que nós se encontramos nesse mundo. O meu parabéns, o meu muito obrigado, e muito obrigado a todos que aqui vieram e prestigiar o nobre pastor, que merecidamente merece muito mais. Muito obrigado. Obrigado. Anunciamos a presença do pastor evangelista Reginaldo Caetano, do Jardim Panorama. Para pronunciamento, convido o Dr. Silvio Cavalcante, pastor do setor 5 da Igreja Assembleia de Deus, em Álvares Machado. Boa noite a todos. A senhora presidente desta Casa de Leis, nobres vereadores, meu amigo pastor homenageado nesta noite, irmã Isildinha, representante do nosso prefeito, senhor Brambila, aos visitantes, quero destacar aqui a presença. Já foi citado, mas gostaria de destacar a presença do nosso pastor da Assembleia de Deus desta cidade, Jardim Cobral, pastor Simvaldo, sua esposa, irmã Marinês, pastor José Anastácio, a sua esposa, irmã Sônia, aqui do Raio do Sol, pastor Fernando, ali da Vila Fernandes, nossa igreja da Vila Fernandes, está acompanhado do pastor José Franco também, pastor Samuel Ramos, da nossa igreja Assembleia de Deus, lá do Jardim Panorama, aquele bairro próximo da nossa cidade de Álvares Machado. Aos demais pastores, pastor Francisco, lá de Presidente Prudente, de uma de nossas igrejas lá de Presidente Prudente, também
É de Presidente Prudente, pertence ao setor lá do Panorama, não é isso? Deus abençoe. O irmão João, cooperador, João Teló, a sua esposa, irmã Marley, e a todos os irmãos que aqui estão presentes. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por esse dia e por essa oportunidade pela qual nós estamos reunidos aqui. Agradecer ao vereador proponente desta justa homenagem, o senhor Roque, Nelson do Roque, aos demais vereadores que por unanimidade aprovaram, né, esse pleito, concedendo essa homenagem ao nosso pastor Marcos Areias. Falar do pastor Marcos não seria difícil, haja vista a biografia que acabamos de ouvir, o extenso currículo e bonito, de causar inveja mesmo, senhor Nelson, a nós todos. E por tudo isso, se torna difícil, né? Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para a palavra de Deus, que está no livro dos Atos, conhecido como Atos dos Apóstolos. Desde o dia em que o pastor Marcos me notificou, me avisou, e dizendo que nós teríamos uma oportunidade de dar uma declaração aqui, me veio essa inquietação: o que falar nessa cerimônia e diante de um homem de Deus desta envergadura. E me veio esse texto aqui para a nossa meditação. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, vou ler 3 versículos apenas, a partir do versículo 40, que diz assim: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Quero chamar a atenção para o versículo 41 e permita repeti-lo. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. O contexto aqui fala de um dos episódios no início da igreja cristã, debaixo de perseguição, severa perseguição. Os apóstolos estavam pregando. Esse capítulo começa a dizer que os enfermos eram trazidos, os lunáticos, os endemoniados, as pessoas atribuladas de espírito eram trazidos à presença dos apóstolos e todos eram curados. E a igreja de Jesus Cristo continuava num franco crescimento. Isso causou inveja. Está no contexto aqui, os irmãos vão ler em casa este capítulo por completo. Causou inveja de uns religiosos. E os apóstolos foram presos. Foram levados à prisão.
E de madrugada, no meio da noite, um anjo de Deus foi lá na prisão e os soltaram de uma forma milagrosa, sobrenatural. E ao soltarem os apóstolos, incumbiram de continuar pregando. Voltem para o templo e continuem pregando e ensinando. E assim eles fizeram. Aí o conselho do Sinédrio, na parte da manhã, mandou o capitão da guarda e buscar os prisioneiros para o julgamento. E eis que chega lá, não havia ninguém, já havia sido soltos pelo anjo. E vem uma outra notícia: eles estão no templo pregando de novo. Aí manda o capitão e os guardas para prendê-los. Eles vêm à presença agora do conselho. São advertidos. Nós não proibimos, nós não impedimos que fosse, que era proibido, não fizesse menção desse nome. É onde Pedro e os apóstolos vão dizer: importa obedecer a Deus do que aos homens. É nessa circunstância, nessa ocasião. Eles vão para o pretenso julgamento dos apóstolos, quando levanta um dos pares ali do conselho, chamado Gamaliel, que era doutor na lei e muito considerado, e propõe o seguinte: olha, vamos com calma. Já houve uns fatos aí. Levantou um tal de Teudas como sendo tal, e conseguiu uns discípulos, cerca de 40 pessoas o seguiram. Mas quando ele morreu, eles se dispersaram. E houve também um tal de Judas lá atrás, que também, quando pereceu, acabou a história. Então vamos ver, vamos esperar. Porque se não for de Deus, isso vai acabar por si só. Mas se for de Deus, não tem como ir contra. E aí que vem essa decisão. E ele disse: deixa eles ir embora. Sugestão de Gamaliel: deixa eles ir embora e isso vai se acabar por si só. E aí eles estão sendo soltos agora. E o versículo 41 é como se fosse a fotografia, o flagrante da saída deles daquele momento de libertação. Se fosse hoje, pela maioria das mensagens que nós ouvimos, da forma como está sendo, na maioria, infelizmente, pregado o Evangelho de Cristo, eles estariam pulando, comemorando, regozijando aqui, simplesmente pela libertação. Glórias a Deus porque fomos considerados justos. Glórias a Deus porque fomos libertados. Glórias a Deus porque Deus ouviu a nossa oração e nenhum mal nos aconteceu. Glórias a Deus pelo milagre da libertação, ou da soltura, ou da não condenação, da absolvição. Mas parece que o texto diz outra coisa, mais profunda ainda. Eles estão se regozijando aqui pelo fato de terem sido considerados dignos de sofrer pela causa do nome de Jesus. Estão agradecendo pelo sofrimento, porque em meio à palavra prudente de Gamaliel e essa soltura, eu esqueci de dizer que eles foram açoitados de novo.
E ao serem presos preventivamente no dia anterior, eles também foram açoitados, que era o costume da época. E eles estão aqui contentes agora, por terem sido achados, considerados dignos por Deus, de sofrer por causa do nome do Senhor Jesus. Nós vivemos um tempo, ou numa era da igreja, que estamos acostumados só a agradecer pelas vitórias, agradecer pelos benefícios materiais, principalmente. E aí me veio a seguinte questão: o valor de uma causa. Se fosse dar um título a essa meditação, seria o valor de uma causa. Como se mede o valor de uma causa? Como medir o valor de uma causa? O valor de uma causa, sua grandeza, não pode ser calculada, não pode ser medida pelos lucros que se recebe dela, que os seus seguidores, que os seguidores dessa causa obtêm. Não, senhores, o verdadeiro valor de uma causa se mede pelo quanto esses seguidores estão dispostos a pagar pela causa. Faz lembrar aquela parábola que o próprio Senhor Jesus disse a respeito do reino. O que é o reino de Deus? E nos reporta a Mateus 13, que é o capítulo das parábolas de Jesus. Jesus, com a intenção de colocar aos discípulos e a todos nós, por extensão, o que é o reino de Deus. E numa das parábolas ele fala: o reino de Deus é comparado a um homem que descobriu um tesouro num campo, e ele corre, ele vai lá e vende tudo que possui, vende tudo que possui para comprar esse pedaço de terra, comprar esse terreno, porque lá no terreno tem um tesouro valiosíssimo. E aí a pergunta minha, e vamos já caminhando para encerrar, senhora presidente, até que ponto nós estamos dispostos? O que nós estamos dispostos a pagar, a entregar de nós, por causa do reino de Deus, pela causa de Cristo? E às vezes a gente é levado, né, a ver o contrário. Nós queremos só: venha a nós, venha a nós. A nossa oração normalmente: Senhor, eu estou precisando, me dá, me dá, me dá. Será que esse é o verdadeiro sentido, a verdadeira oração do discípulo de Cristo, dos filhos de Deus? Será que nós não precisamos mais nos doar à causa, a nos entregar primeiro, em razão da causa, em função da causa? Quero deixar esse questionamento a cada um de nós. E volto agora ao homenageado. Essa introdução foi para dizer que Pastor Marcos Areias é um dos referenciais que nós temos, como já foi dito aqui pelo nobre vereador Nelson do Roque. Se tivéssemos muito mais. Temos alguns aqui em Machado, nossa região de Presidente Prudente, mas precisaríamos ter muito mais. O lucro da sociedade, o lucro do reino de Deus seria muito maior
e o prejuízo do reino das trevas seria também muito maior. Pastor Marcos Areias é um desses homens que tem provado que vale a pena se entregar pelo reino. Todos os pastores, nós que somos pastores, todos nós somos missionários. Nós não temos parada certa, nós não temos controle. O Senhor Jesus disse que chegaria um tempo em que os seus discípulos seriam levados pelo vento do Espírito, né? Nós somos direcionados pelo vento do Espírito Santo, do Espírito do Senhor. Mas onde passamos, deixamos rastros, deixamos marcas. E as marcas do pastor Marcos Areias são marcas visíveis, marcas que honram a comunidade que ele pertence, que está inserido, honram os seus familiares e os seus amigos. Um homem, ele é medido também, o valor de um homem, pelo que ele está disposto a entregar. E a sua entrega aqui para a igreja de Álvares Machado foi total, como é plena a sua vida. Eu fiz um rascunho rápido aqui, olha só, ali começou a trabalhar como serralheiro, depois trombista, bombeiro, borracheiro antes, bombeiro, mas não apenas bombeiro, com todo respeito aos bombeiros, mas bombeiro, mergulhador, especialista, pastor, mas não somente pastor, mas pastor mestre. Mestre não só pela formação acadêmica, mas mestre por excelência, mestre porque pisou os caminhos que o Senhor Jesus pisou. E o fato que foi narrado aqui, do falecimento da sua filha, aqui em dezembro, 30 de dezembro de 2005, né? É a demonstração de mais uma entrega. É justa essa homenagem, senhora presidente, senhores vereadores, irmãos aqui presentes, porque além de entregar a sua vida à causa, ao período que ele esteve pastoreando a nossa cidade de Álvares Machado, ele deixou aqui, ele preferiu deixar aqui no nosso solo, no solo dessa cidade, parte do seu coração. Ele poderia ter comprado um terreno ali em Presidente Prudente ou em qualquer outra cidade tão bonita, tão próspera como a nossa, mas ele preferiu, como parte do seu sacrifício, como parte da sua entrega pessoal a esta cidade, como homenagem até a essa terra, deixar enterrada aqui parte do seu coração. Que Deus te abençoe, que cada um de nós possamos refletir o quanto nós estamos dispostos a entregar, a pagar pelo privilégio de ser escolhido discípulo de Jesus, servos do Senhor. E aos senhores vereadores também, que é uma missão de Deus, também é uma vocação, né? A Bíblia diz que toda autoridade é instituída por Deus. Nenhuma autoridade é levantada senão por Deus. É Deus que levanta e é Deus que tira. É o Deus que dá vida, é o Deus que tira a vida. E a Ele toda a honra e toda a glória. Deus abençoe, parabéns ao homenageado. Convido a membro da Igreja Assembleia de Deus de Álvares Machado, Solange,
para que faça um breve pronunciamento em homenagem ao pastor Marcos Areias, esposa. Eu cumprimento o nosso vice-prefeito, a nossa presidente da Câmara, a todos os vereadores que se faz presente, a todos os nossos convidados, com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que dizer, né, do nosso querido pastor Marcos Areias, porque após o convite que foi feito na igreja domingo, e depois a reafirmação pela irmã Isildinha, e eu pensei assim, eu nunca deixei de ser ovelha tua, pastor, né? Eu nunca deixei de ser ovelha dos pastores, a qual eu passei pela mão, né? Porque a gente sempre dá trabalho. Mas o pastor Marcos Areia, falei que ia ser bem breve, ele deixou uma marca muito assim, muito profunda na minha vida como exemplo. Tudo que foi dito é verídico. Tudo que foi dito é totalmente verdadeiro. Eu presenciei, eu pude compartilhar com eles, vivenciei ali na sua casa, principalmente durante os momentos de alegria, os momentos de dores, na véspera de Natal, no dia de Natal, de Ano Novo, eu pude compartilhar ali no hospital. Eu nunca vi esse homem murmurando, nunca vi esse homem gemendo com a dor a qual Deus permitiu ele passar tão repentinamente, um homem a qual ele só proferia a fé, um homem a qual ele só falava de vitória, de salvação, de libertação, de cura, a quando eu nunca esqueci, pastor, a quando Deus usou o Senhor para libertar aquele homem que era mudo, aquele milagre, aonde uma mulher lá na ladeira, enquanto o Senhor falava no ouvido dele que Deus o amava, e a mulher falava, não adianta, pois ele é mudo. Uma pessoa endemoniada, e ele foi usado por Deus para libertar um homem a qual, com 7, 8 anos de idade, ele não falava e não escutava, porque era preso nas garras de Satanás. Quem crê, ouve a voz do Espírito Santo. Quem não crê, amém. Então, irmãos, e mediante tudo isso, a dor, a minha fé foi acrescentada por este homem. Porque há homens que pregam a fé, há homens que pregam o evangelho, mas não vivem. Mas eu tive a honra, Machado tem a honra, de ter um homem que ele vive, ele prega aquilo que ele fala. Toda vez que eu chegava na igreja, mesmo triste, doente, eu nunca voltava vazia. Não precisava ter barulhos, não precisava ter movimentos grandes, mas a palavra dele saía fogo, da boca dele saía fogo. Não fala isso para me vangloriar, para vangloriar ele não, porque toda honra, toda glória é para Deus, porque assim Deus fez nós, para ser da maneira que ele é, para ser, nos entregar, a ser usados nas mãos do Senhor, assim como é o pastor Marcos Areia. É claro que a cada um foi dado um chamado, o dele é este, o meu é outro, o teu é outro. Vamos descobrir qual é o nosso chamado, para quem sabe um dia nós estarmos ocupando o mesmo lugar que ele, a qual ele está ocupando. Então é esta a palavra que eu digo. Pastor, lembra daquela mensagem? Eu não vou falar, né, hoje, né? Que eu fui até lá no Sarrião aprender a falar em alemão, né? Mas lembro das palavras que tu és justo, fiel, verdadeiro, valente, homem de fé. Eu fui aprender a falar em alemão, porque quando ele orava nos momentos de dores pela sua filha, para ninguém saber do sofrimento dele, ele orava em alemão. Assim nós bem sabemos, né, Jeú? Então, pastor, eu te agradeço
pela rica oportunidade, primeiramente a Deus, que o Senhor proporcionou à minha vida. Porque se hoje a minha fé é acrescentada, é porque Deus permitiu que tu passasse nessa terra para ser usado como vaso. E eu também no cartãozinho está escrito que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, porque esta mulher também é uma guerreira. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. E aqui tem um vaso para a Zildinha. Convido o vereador Nelson do Roque, acompanhado da vereadora presidente da Casa de Leis, Francis Policati, para que proceda a entrega da placa de cidadão machadense ao pastor Marcos Areias Soares. Convido os demais vereadores presentes à casa, as autoridades presentes, para que se coloquem de frente à mesa diretora para a foto oficial do evento. Ouviremos agora as palavras do homenageado da noite, pastor Marcos Areias Soares. Eu desejo que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ache guarida em todo este plenário. Quero aqui agradecer a composição da mesa, na pessoa da nossa mãe digna presidente da Câmara dos Vereadores,
a Francis Policati. Quero agradecer aqui a presença do senhor Claudemir Brambila, digníssimo vice-prefeito, que na ocasião representa o nosso prefeito Horácio. Agradeço a todos os vereadores e louvo a Deus pela harmonia que nós temos, pelo menos o conhecimento que temos da paz que reina nessa legislatura. E eu desejo que isso se propicie por muitos anos. Agradeço ao pastor Silvio Cavalcante, nosso amigo, doutor Silvio, e a irmã Cida, sua mãe digna esposa, pessoa prestimosa que está sempre ao lado desse grande homem de Deus. Agradeço a todos os amigos, o tenente Daniel, subcomandante ali da base da Polícia Rodoviária, nosso amigo, e a irmã Renata, sua mãe digna esposa, que tive o privilégio de celebrar o casamento de vocês. Por sinal, foi um casamento muito lindo, com a presença de muitos oficiais da Polícia Militar, que cruzaram as espadas ali, e eu louvo a Deus. Eu estou muito feliz pela presença dos meus vizinhos. Vizinhos são mais que irmãos, porque estão perto, e louvo a Deus porque nós temos um bom relacionamento com os nossos vizinhos. Então estou vendo ali o seu Juscelino, a dona Diva, o Nino, sua muito digna esposa, né? Estou vendo ali a Glauce, estou vendo também o Hamilton, né? E convidamos também outros vizinhos, mas não puderam estar. Então estou grato a Deus por todos vocês, o irmão Pedro Veiga, a Paula Espinhosa, né? Essa Paula Espinhosa e seu pai aqui, o irmão Pedro Veiga, para vocês que não conhecem, é um excelente violeiro, dos melhores que nós temos. Levanta a mão, irmão Pedrinho, para todo mundo te conhecer. Tem muitos CDs gravados. É uma bênção, ele toca pelo Brasil inteiro. Quem sabe um dia ele se torna também um cidadão machadense com a sua viola, né? E vem morar conosco aqui. Quando me apresentaram essa família Espinhosa, eu fui pastorear aquela igreja do Santa Fé, que consta aqui no meu currículo. Aí me disseram, o senhor conhece a família Espinhosa? Na hora eu me arrepiei, falei, meu Deus, tanta luta que eu já tive na vida, esse povo deve ser uma tribulação. É uns 30 a família, mas irmão, de Espinhosa só tem o nome, é uma família maravilhosa. E quando eu vejo vocês, é uma coisa linda, né? Todos os irmãos aqui do setor, pastor Samuel Ramos, nosso amigo, junto com o seu obreiro que veio ali, outro pastor, o Samuel e a irmã Renata, né? O Samuel Alves, a irmã Renata, que estuda conosco na Uniesp, e o irmão Chiquinho, né? Francisco Lopes, e a sua muito digna esposa também, a nossa irmã Helena, que são proprietários da escola, da autoescola ali em Presidente Prudente, a autoescola, esqueci o nome da autoescola agora, Real, né? Pessoas muito responsáveis. Deus abençoe as palavras da irmã Solange. E todos os irmãos que estão aqui, vocês perdoem-nos se não estamos falando todos os nomes, né? Porque tem muitos irmãos de Álvares Machado. Eu louvo a Deus. Eu quero agradecer, irmãos, o grande empenho e por ter tido o privilégio de conhecer uma pessoa como o Paulo Vilalva. Paulo Vilalva, qualquer instituição que tiver uma pessoa como você, próxima, com certeza... Pode acreditar no que eu estou te dizendo. Há muita prosperidade ter uma pessoa desse nível, né? Trabalhando. Eu estou feliz pela presença da nossa irmã Marley. A irmã Marley é professora de artes plásticas e é professora da minha esposa. E o irmão Teló, né? Deus abençoe vocês, todos aqueles que vieram de tão longe. Agradeço a minha esposa Isildinha, porque quando essa biografia foi lida, meus caros presentes, ela parece brilhar um pouco, mas nas entrelinhas há umas pitadas de pimenta do reino, de sal grosso, é muito difícil, muito difícil. Em tudo isso, todos esses momentos, houve ocasiões que a minha esposa chegou a olhar para mim assim e falar, mas você tem convicção que você está certo? Assim, o que você faz, esse empenho todo? Eu falei, olha Zilda, eu só tenho esse meio. Aí eu dizia até assim, quando você vê uma pessoa pulando muito, não admire. Pode ser que o chão no seu pé esteja queimando e ela não consegue parar. Então a minha vida foi assim, eu nunca tive sossego. Nunca tive a paz de Cristo no meu coração, mas nunca tive assim a oportunidade de descansar. Nunca consegui dar uma parada assim, porque a mente não deixava. Então eu tinha que estar e mais as provas da vida. Eu agradeço aqui o Gilmar,
essa competência que nós temos aqui do Foto Bruna. Para vocês que não conhecem, sabe que o nosso Foto Bruna aqui tem filmadoras da cidade. Você assiste 24 horas a Avenida das Américas, a avenida ali próxima à igreja. E todos os outros, vocês perdoem se eu não citei o nome, mas os vereadores, os demais, eu quero agradecer na pessoa da muito digna Francis Policati, presidente da Câmara, e também os vereadores Nelson do Roque, que apresentou esse projeto, e o vereador Cabreira. Muito obrigado, eu louvo a Deus. E quero agora, não em muitas palavras, mas em poucas palavras, citar aqui o Salmo 103, onde o salmista disse: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades. É Ele quem te coroa de bens. É Ele que te renova, né? Fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Esse salmo, ele é muito interessante, porque ele aborda o ser humano nos 3 aspectos. Ele fala da alma. Quando ele fala da alma, ele fala da sede da alma. E a sede da alma é a mente, a vontade e os afetos ou paixões. Quando nós falamos de mente, nós evocamos a lembrança. Com a nossa mente, os nossos neurônios. A ciência afirma hoje, são dados da psiquiatria, dados da psicologia, que passa pela mente de um ser humano cerca de 10 mil pensamentos por dia. Não é um número exato, alguns estudiosos dizem 8 mil, outros 5, há quem diga 15 mil pensamentos por dia. Oxalá que desses 10 mil pensamentos que passam pelas nossas mentes todos os dias, que é como um rio que corre, que nós possamos reter aqueles pensamentos que são voltados para a gratidão. E lembrar de tudo quanto Deus fez por nós. Então a mente evoca a lembrança. A vontade, volitivo, a vontade de fazer, é aquela força propulsora que leva o homem às realizações. Mas quando voltada para o lado de Deus, essa mente propulsora, ela, sem dúvida alguma, ela vai fazer com que o homem cresça em todos os aspectos. E os afetos, ou também as paixões. Agostinho, que nós chamamos de Santo Agostinho, que foi um escritor do 4º século, ele escreveu um livro chamado A Cidade de Deus. Na época dele foi uma revolução quando ele escreveu esse livro. Ele escreveu numa certa ocasião assim: ó Deus, para ti tu me criaste, e a minha alma não encontrará repouso, a não ser quando eu estiver plenamente nos seus braços. Então a alma do homem procura repouso, procura sossego, porém esse sossego só será encontrado na plenitude da sua entrega a Deus, porque nós podemos repousar nos braços do Senhor já nessa existência presente. Lembro-me de muitas coisas que Deus realizou na minha vida, e quando penso nas coisas que Deus realizou, presenciei muitos milagres. Já presenciei 3 ressurreições de mortos, pessoas mortas, você chamar e ele voltar. Algumas pessoas dizem assim, mas isso não é verdade. Então quando eles falam, eu sempre procuro invocar a questão dos estudos a nível de medicina, de neurônios, que depois de 7 minutos, 10 minutos, raramente você consegue trazer uma pessoa à vida, porque ele vai ter perca de neurônios, realmente vai haver a morte dos seus neurônios. E eu já presenciei isso, mortos ressuscitarem. Já presenciei cego, mudo e surdo enxergar, como a nossa irmã Solange falou. Eu não posso esquecer aqui de agradecer o meu filho Lucas, né? Tem sido uma bênção na minha vida também. Andressa, desculpa que eu não citei o nome de vocês, mas vocês foram absorvidos aqui na pessoa da minha esposa Isildinha e o nosso lar. E quero agradecer também o filho do pastor Evani, o Jonatas, e mandar um grande abraço ao pastor Evani, que é um grande amigo nosso, cidadão machadense, homem de Deus, homem de oração,
que ele seja abençoado grandemente também nesta cidade. E quando nós falamos dessa paixão que tinha Agostinho, eu não vou tomar muito o tempo aqui do plenário nesta reunião, me faz lembrar da graça de Deus. A graça, porque na graça é onde eu quero situar este título que estou recebendo como cidadão desta cidade tão importante de Álvares Machado. Eu digo importante porque quando cheguei aqui em 1989, o meu sonho era morar em Álvares Machado. Era sonho que eu tinha, corri várias cidades da região, mas não consegui. Fui morar em Martinópolis, morei por 10 anos. De Martinópolis vim residir em Presidente Prudente, depois fui para Mirante do Paranapanema, morei lá 5 anos e 3 meses. E quando coube a Deus que eu viesse para Machado, que eu e minha esposa entramos aqui, em vez de alegria, veio uma grande tristeza, mas eu não entendia o que era. Eu dizia: Zilda, eu sempre quis morar nessa cidade, mas não entendo por que eu estou triste. Era o meu sonho morar em Machado, mas eu estou vindo para cá triste, porque era exatamente o ano que eu estava mudando, que Deus recolheria minha joia preciosa, minha filha Deise Mares, de 18 anos, que era aluna de psicologia na UNOeste, e ela despediu de mim e disse: paizinho, o senhor tem muita fé, eu sei que se eu ficar do lado do senhor eu não morro. Mas uma voz falou na minha cabeça: filha, se prepare, porque os seus sonhos na terra terminaram. O senhor pregou tanto, pai, sobre o céu, sobre o Apocalipse, sobre as ruas de ouro, os rios de cristais, os muros de jaspe, as portas de pérola, os 24 anciãos, os 4 animais que estão diante do trono. O senhor pregou tanto sobre isso. Agora, paizinho, dá um beijinho na sua filhinha, ó, sente o meu cheirinho pelas últimas vezes, vai se preparando, porque eu tenho certeza que a sua fé não vai vencer a força que me puxa para morar naquela cidade. É forte, mas isso me trouxe muita alegria e consolação, porque quando o seu corpo estava sendo colocado na tumba, eu ainda consegui cantar 3 hinos. Eu cantei ali na hora, naquele silêncio do cemitério. Se passasse um mosquito, uma abelha, todo mundo escutaria o tilitar das suas asas, porque houve um silêncio no cemitério. Alguém pensava assim: mas como pode? Esse pastor pregou tanto, viajou tanto, ensinou tanto, e agora Deus fez isso com ele. Eu conseguia ver isso no semblante das pessoas. Aí eu pensei comigo: isso não é justo. O meu Deus não é isso que o pessoal está pensando. O meu Deus só faz coisas boas. E mandei fazer uma faixa bem grande. Até hoje eu tenho essa faixa. E na faixa está escrito assim: Deus não faz e não permite que ninguém faça, a não ser aquilo que você mesmo faria, se você pudesse ver o fim das coisas como ele vê. O que esse teólogo quis expressar com isso? Eu vou parafrasear ou contar uma história, um fato que revela a força dessa afirmação. Um menino, um jovem de 16 anos, filho de uma família abastada, o sonho dele era ter uma Ferrari. E a mãe tinha condições para dar a Ferrari para o filho. Quando o filho completou 18 anos, com a sua carta de motorista, ele falou: então mãe, é a hora do sonho, a senhora me prometeu. Qualquer pai, qualquer mãe, visando o bem do filho, daria a Ferrari. E a mãe deu a Ferrari. Ele, emocionado, na primeira viagem que foi fazer, bateu a Ferrari e morreu. Se fosse Deus no lugar dessa mãe, ele daria a Ferrari? Não. Então nós temos que agradecer a Deus pelas orações não respondidas. Nós esquecemos de agradecer a Deus quando Ele não nos responde às nossas orações. Porque quando Ele não responde, é porque Ele está dando mais um tempo para você esperar no mesmo lugar. Isso chama-se graça. Quando Paulo, o apóstolo, escreveu sobre a graça, ele falou lá na carta a Tito, que a graça de Deus se há manifestada trazendo salvação a todos os homens. Quer dizer, abrangeu. Aqui nós vemos nesta palavra todos, todas as pessoas no mundo que aceitarem essa graça terão a salvação. Salvação na Bíblia é prosperidade, saúde, felicidade, alegria, sorriso no rosto, semblante alegre, não ter palavras de desespero mesmo na hora dessas aflições, mas conservar essa fé no seu coração. São as palavras do apóstolo. E quando ele escreve a sua carta aos Efésios, lá no capítulo 3, versículo 18,
Ele usa uma expressão, eu vou caminhando aqui para o término, para não ser muito delongado na minha expressão. Ele diz assim: a fim de que possais conhecer com todos os santos qual seja a largura, a altura, o comprimento e a profundidade. Quando Paulo escreve de altura, largura, comprimento e profundidade, nós poderíamos aqui parafrasear ou comparar com as 4 extremidades da cruz. A cruz tem 4 extremidades. Ela tem a largura, ela tem a altura, ela tem a profundidade que lhe dará sustentação contra os ventos ou peso do corpo que será pendurado, e ela tem o comprimento também. Quando fala do comprimento, Paulo, que era um teólogo muito versado nas Sagradas Escrituras, haja vista que nós contamos com uma sorte tremenda, morar no estado de São Paulo. Detém 40% do produto interno bruto do Brasil, é o estado mais rico, o maior colégio eleitoral do Brasil, e leva o nome de Estado de São Paulo. Um homem que escreveu dizendo assim: sei viver tendo dinheiro, sei viver não tendo dinheiro. Sei viver tendo vestuário, sei viver não tendo vestuário, mas em tudo eu agradeço a Deus. Ele aprendeu isso era a graça. E a graça de Deus, ela pode se comparar no seu comprimento, na sua largura, na sua profundidade, na sua altura, com as 4 extremidades da cruz. Na sua largura, abrange todas as classes sociais. Deus não faz distinção de pessoas. Eu sou um instrumento da graça. Este título que recebo hoje, senhor nobres vereadores, presidente da Câmara, aqui a Francis Policati, pastores, meus amigos que estão presentes, que eu conheço, que são homens de Deus, de oração, eu dedico esse título ao Espírito Santo e à graça de Deus, porque se Ele não tivesse na minha vida me sustentando nessas horas, nessa profundidade dos problemas que eu atravessei, eu não estaria em pé aqui hoje. Então a Ele toda a glória e toda a honra. Na largura Ele abrange todas as classes sociais. Na altura, o apóstolo Paulo descreve, Ele trouxe dos altos céus a Cristo. Ele trouxe dos altos céus e Ele desceu até nós. Está lá em João 1, em versículo 14, o verbo se fez carne e Ele habitou no meio de nós. No original grego, Ele montou uma tenda para morar no nosso meio. Imagine você morando numa casa tão boa, você tão bem de vida, você abastado, aí alguém vai lá e monta uma tenda na frente da sua casa. Nos dias de hoje você sairia e falaria: escuta, aqui não é local de assentamento não, isso aqui não pertence para a reforma agrária. Mas Ele montou a sua tenda no meio dos ricos, e hoje Ele morreu e ressuscitou ao 3º dia, e é quem nos dá esse título, é quem dá vida aos vereadores, é quem dá capacidade para os senhores, é quem tem sustentado esses pastores. É esse homem que eu quero glorificar aqui nessa noite, e quero pedir a Ele que me dê graça, para que eu continue sendo um instrumento dessa graça, para que possa conhecer a altura, a largura que abrange todas as classes sociais, a altura que Ele trouxe dos céus a Cristo para habitar no nosso meio, a profundidade que fala dos sofrimentos de Cristo. Ninguém sofreu como Cristo. Alguém pode passar assim por alguns momentos de aflições na vida, mas Paulo o apóstolo escreveu, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E no comprimento, o que é o comprimento? O comprimento abrange todas as gerações. Quando Isaías, o profeta, escreveu o seu livro, lá no capítulo 45, ele cita o nome de um rei, Ciro. Aquela profecia foi escrita 150 anos antes do rei nascer. Eis que eu nomeei a Ciro, quando aquele rei abriu o livro do profeta Isaías e viu o seu nome, e traçando o período que ele estaria vivendo e a função que ele estaria exercendo, ele falou: eu me curvo diante desse Deus e libero a nação de Israel para voltar para a sua terra. E eu nesta câmara hoje, eu me curvo diante do meu Deus e peço, como o apóstolo Paulo no capítulo 3, versículo 16, eu me ponho de joelhos perante este que toda família nos céus e na terra invoca o seu nome. Eu me ponho de joelhos, dedico esse título a Ele e agradeço a Ele pela inteligência dos componentes desse nobre plenário,
pessoas que eu já mencionei aqui, que vocês são as pessoas certas no lugar certo, no momento certo, não pelo título que eu estou recebendo, mas pela paz que reina nessa Câmara, pelo que está acontecendo aqui. Então que Deus abençoe vocês, Deus abençoe meu grande amigo Heber Catucci ali, filho do Sidão da Semente, a sua esposa, né, Alicione, ele sempre com um sorriso nos lábios, né? Eu digo assim para o Heber, você teve sorte, rapaz, Deus deu uma esposa para você que você pode estar sofrendo como tiver, ela está dando risada, né? Aí ele falou, pois é, pastor, não tem jeito, né? É uma bênção. Deus abençoe a todos vocês, o meu amigo Jeú, que tem sido uma pessoa sempre presente, que sempre me ajudou. Todos os irmãos, que eu não mencionar nomes, mesmo vocês me perdoem, irmão Zé Franco, né? Toda a família e os meus vizinhos que eu já mencionei, olha, vocês são uma bênção. Para mim, ter os vizinhos perto da gente, aqui numa solenidade dessa, é trazer a nossa rua, trazer a nossa vizinhança. Aqui tem vizinho do lado direito, a vizinha do lado esquerdo falou que não estaria, porque estaria viajando. Mas está os dois vizinhos da frente e do lado, né? E graças a Deus, muito obrigado. São essas minhas palavras. O irmão Levino, né? Desculpa, irmão Levino, a irmã Zilda, né? Pelo apoio também, que estão do lado, que são vizinhos também. Como eu estou mencionando vizinhos, a minha esposa lembrou. Como eles são da igreja, eu não citei o nome de todas as pessoas da igreja. E o nosso muito obrigado ao Coronel Martins, Tenente Coronel, comandante do 14º, ou o filho dele que é o Tenente Daniel, está olhando, mas eu quero agradecer para você levar para ele. Ele é comandante do 14º Grupamento de Bombeiros, e ele disse, Areias, eu estarei lá. Mas na hora que eu estava conversando com ele, veio um convite para ele estar lá na escola de bombeiros em São Paulo. Ele falou, Areias, está aqui, ó, acabei de receber o convite, não poderei estar, mas eu vou avisar meu filho Daniel. Eu falei, não, eu ia convidar ele também. Muito obrigado, são essas nossas palavras, mas eu fico devendo para vocês, por não citar mais nomes, porque se fosse falar a nível da dignidade de vocês e o que vocês merecem, isso teria duas alternativas: ou demandaria em muito tempo, eu teria que ir até meia-noite, ou eu teria que falar resumido, mas usar palavras muito clássicas, e a minha capacidade não dá para isso. Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Com a palavra, a vereadora Francis Policatti, presidente desta Casa de Leis, para o seu pronunciamento e encerramento da sessão. Boa noite, primeiro secretário, segundo secretário, senhor vice-prefeito, pastor Silvio, sua esposa, querido pastor Areias, Marcos, sua esposa, a todos os pastores presentes, de maneira especial, Daniel e sua esposa, tenente da Polícia Militar, Silvio Cavalcante e sua esposa, pastor Simvaldo e sua esposa, Fernando Vieira Neto, pastor, também o senhor Samuel Ramos, pastor, pastor José Anastácio, também em nome dessa Casa de Leis, saúdo o senhor José Anchieta Franco, pastor, o evangelista Jeú, nosso companheiro, que sempre está aqui conosco, e a todos os demais presentes. Como nós dissemos no início, que sintam-se em casa, essa casa é a extensão da casa de vocês. Aqui é a casa do povo. Ficar por último nunca é fácil, né, pastor? Qualquer coisa que eu falar a respeito do Senhor vai ser redundante. Eu vou repetir aquilo que os outros já falaram e tão bem colocado. Mas eu gostaria de ler para o senhor um versículo. Enquanto o senhor falava,
o Senhor trazia em meu coração, que está em 1 Pedro, no capítulo 5, e diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem contendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. E é isso, pastor, que eu vejo no Senhor. Vejo um pastor que realmente cuida daquilo que não é do Senhor, porque o pastor cuida da ovelha que é do outro. E o que o Senhor tem cuidado são dos filhos de Deus. Há duas forças que eu sempre digo que transformam a nossa sociedade. Uma é a política, que age na esfera social. A política constrói prédios. A política constrói pontes onde não há pontes. A política constrói escolas. Mas a igreja constrói pessoas. E de nada adianta haver prédios, pontes, escolas, se não houver pessoas. Então, parabéns. Que Deus continue abençoando o Senhor, que tem prestado um serviço maravilhoso por Deus aqui em Álvares Machado, construindo cidadãos do bem, pessoas que desejem o céu. Nós aqui nessa terra somos apenas embaixadores. Como diz Paulo, sois embaixadores de Cristo. Isso quer dizer que estamos aqui de passagem. E é aqui que nós vamos escolher para onde nós queremos ir. E o Senhor tem mostrado. O Senhor tem sido seta, o Senhor tem sido farol, mostrando para as pessoas o caminho correto para se chegar no céu, para se chegar no lugar de onde nós viemos e para onde nós devemos voltar. Tenho orgulho do Senhor. Nesse tempo que eu tenho estado aqui, ouço falar muito, não tive a honra de escutar as suas ministrações, hoje eu tive, mas de ir lá na Assembleia de Deus, o pastor Evair, nós tivemos a graça de participar de vários cultos com ele. Pastor Jeú e outros, não tive essa graça, não deu tempo, mas eu tenho certeza que Deus tem planos na vida do Senhor. Hoje o Senhor te leva como missionário. Álvares Machado ficou pequeno para aquilo que Deus quer fazer na vida de outras pessoas através da vida do Senhor. E o que Deus quer para o Senhor, Ele confirmou 2 vezes, quando te deu a profissão de bombeiro. O Senhor te chama a salvar vidas, tanto materiais, físicas, como o Senhor salvou, e na sua profissão, como salvar almas, que é o mais importante. Que Deus continue te usando, salvando vidas e almas. Parabéns, pastor. Assim, agradeço novamente a presença de todos. Novamente, pastor, é uma honra tê-lo aqui. Sintam-se todos convidados. Antes de nós irmos para o coquetel, que haverá um coquetel no final, mas eu gostaria que todos os pastores viessem aqui à frente para tirar uma foto com o pastor. E depois também, eu vou falando de antemão, né, pastor? Aquelas pessoas que amam o Senhor, tenho certeza que gostariam de tirar uma foto. O Cauê, funcionário da Câmara, está à disposição para estar fazendo essas fotos para cada um de vocês. Assim, declaro encerrada a presente sessão solene. Fiquemos todos com Deus e que o Espírito Santo esteja sempre sobre as nossas vidas e a nossa família.